Louvado seja Deus. Você pode assentar-se, meu irmão. É uma alegria muito grande estar com você nesse último domingo do ano de 2013. Obrigado. Foram 52 semanas. Passaram-se rápido. E chegamos a esse início de 2014 na presença do nosso Deus. E louvamos a Deus pelaquilo que Ele fez durante esse ano e pelaquilo que cremos que pela fé Ele vai fazer diante de nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês essa palavra que, como acabamos de cantar, Deus tem diante de mim e de você uma realidade a ser alcançada. Mas precisamos entender que o futuro não está construído, o futuro não está pronto. Nós, como cristãos, não acreditamos em destino, não acreditamos em karma. Acreditamos que Deus tem o seu propósito e o propósito de Deus é vencedor. Acreditamos que o Deus tem a história na sua mão. E já sabemos, através da própria palavra do Senhor, de que o nosso Deus, Cristo Jesus, venceu todas as coisas. Mas agora, individualmente, diante de mim e de você, existe um mundo de possibilidades na fé, um mundo de oportunidades na fé para vivermos. E que para que eu e você possamos aprender a começar bem esse 2014, é que eu gostaria de compartilhar com você esse texto que se encontra em Isaías capítulo 43, o verso 18 e o verso 19. Como eu e você podemos começar bem o ano de 2014? Se você perceber, eu coloquei aqui um acróstico. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. E a letra de cada um deles dá ano novo. Então, é só para título de curiosidade. Então não tem ordem aqui, mas apenas alguns princípios, alguns valores que se eu e você observarmos, tenho certeza que a nossa vida será diferente. Observe o que Isaías capítulo 43, verso 18 e 19 nos diz na palavra de Deus. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Observem o que Deus está dizendo. Esqueçam-se o que se foi, não vivam do passado. Gente, 2013 passou-se. As vitórias que você teve, as vitórias que nós tivemos, as conquistas, as dificuldades, os problemas, as crises, isso já passaram. Mas existe diante de nós uma realidade de um Deus que diz, estou fazendo coisa nova. Deus é um Deus que tem em si esse espírito criativo. Deus é um Deus de ação. Deus é um Deus que nunca parou, continua trabalhando e agindo e fazendo nova todas as coisas. E Ele está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês estão reconhecendo isso? Gente, temos diante de mim e de você uma certeza. Deus está muito mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Deus está muito mais interessado na nossa vida daqui para frente do que passou. Porque o que passou nem Deus pode mudar. Nem Deus pode mudar o que você vivenciou ou deixou de vivenciar ontem, semana passada, o que você fez ou deixou de fazer. Mas o seu futuro, existe uma grande possibilidade de o seu futuro ser um futuro diferente, ser um futuro prazeroso, ser um futuro que glorifique a vida de Deus e você cumpra o seu propósito. Mas por que muitas vezes nós temos dificuldade de perceber essa realidade? Por que muitas vezes nós falhamos em viver o propósito de Deus, em usufruir as coisas novas? Por que muitas vezes nós não reconhecemos o tempo de Deus, a visitação de Deus? A Bíblia diz que Jesus Cristo, na plenitude do tempo, veio para o que eram os seus, mas os seus não o reconheceram, não o perceberam. Talvez 2014
Seja o ano em que você vai experimentar na sua vida uma ação de Deus, uma virada de Deus. Na sua vida financeira, material, sentimental, ministerial, eu não sei. Mas talvez isso poderia ter acontecido em 2013. Mas talvez você, como eu, temos uma tendência muitas vezes a fazermos uma avaliação superficial das coisas. Observem o que Salomão diz em Provérbios 27, o verso 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A grande verdade é que a maioria de nós, brasileiros, temos uma tendência de vivermos correndo atrás do que perdemos. Passamos a maior parte do nosso tempo correndo atrás dos prejuízos do presente e sobra um pouco tempo para planejarmos o futuro. Quantos de nós aqui poderíamos dizer que planejamos já o nosso futuro para os próximos 5 anos? Para os próximos 10 anos? O que você vai fazer da sua vida? Eu, às vezes, ainda essa semana, conversando com um jovem de 18 anos, eu disse, meu filho, existem N coisas que você poderia se preocupar e pensar, porque a vida passa muito rápido. Eu me lembro, parece que foi ontem que eu tinha 18 e estou com 52 anos. Se eu tivesse guardado R$50 por mês, desde os meus 18, eu nem sei onde é que eu estaria hoje, mas se eu tivesse feito uma aplicação, se eu tivesse continuado o meu curso de piano, tantas coisas, mas nós temos uma tendência a perdermos muito tempo atrás das coisas imediatas. Atrás dos prejuízos imediatos, nós pensamos muito curto, a nossa visão é muito pequena a médio prazo. Nós queremos fazer grandes realizações em alguns meses e no máximo um ano. Nós superestimamos o que a gente pode fazer em pouco tempo e subestimamos o projeto a longo prazo. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos fazer uma avaliação mais profunda. E não apenas isso. Nós temos uma tendência muito grande de ouvirmos, de buscarmos conselhos. A Bíblia diz em Provérbios 15, o verso 22, os planos fracassam por falta de conselho. A grande verdade que nós temos que admitir que hoje não está na moda, hoje é cafona, essa palavra já é fora de moda, a maioria nem sabe mais o que é cafona. A grande verdade é que hoje as pessoas não estão mais dispostas a buscarem conselho, a ouvirem os pais. Os filhos não querem mais ouvir os pais. Gente, a maioria dos crentes não querem mais ouvir os pastores. Eu me lembro, há uns anos atrás, que as pessoas vinham, não que o pastor saiba de todas as coisas, não que o pastor tenha uma bola mágica que descobre, não que o pastor tenha que ser o sabe-tudo, mas as pessoas tinham uma disposição de buscar conselhos, de saber. Hoje, quando você descobre e percebe, as pessoas fizeram muitas coisas equivocadas, porque simplesmente elas não querem ouvir conselhos. Elas não buscam nas suas lideranças, elas não querem buscar em pessoas mais experientes conselhos para a sua vida. E quase sempre quando chegam a buscar o conselho, é apenas para chancelar, apenas para carimbar, apenas para testificar algo que elas já fizeram, já discutiram, já decidiram. Nós ouvimos muita pouca, e por ouvirmos pouco a gente faz muita coisa errada, a gente perde muito tempo. Quantos meninos, nesses meus 20 anos de pastor dessa igreja, ano que vem eu faço 20 anos que sou pastor titular dessa igreja. Faço 25 anos de ordenado e 25 anos de pastor. Quantos meninos, quantas meninas, quantos homens, quantas mulheres fizeram escolhas e nunca buscaram conselhos com ninguém e quebraram a cara, enquanto alguns buscaram conselhos, foram atrás de pessoas mais experientes e conseguiram conciliar, conseguiram superar, conseguiram passar por situações. Gente, nós precisamos aprender a planejar, a não vivermos do momento, mas buscarmos conselho. E a terceira razão, porque muitas vezes a gente falha muito, é porque nós simplesmente não resistimos em meio às pressões.
Vejam o que a Bíblia diz em Provérbios 24, verso 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? É como um parafuso que espana, escorre a rosca, quando colocado sob pressão. Muitas pessoas não conseguem alcançar grandes vitórias. Muitas pessoas não conseguem alcançar grandes conquistas porque elas não resistem à pressão. Quantas pessoas querem entrar numa empresa e não ter pressão e querem logo ter um grande cargo, uma grande função? Gente, para você galgar grandes postos, você vai ter que suar. No reino de Deus, a mesma coisa. Para você ter uma família estruturada, para você ter um casamento satisfatório, você vai ter que resistir a muitas pressões. Existem pressões por todos os lados para nos afastar dos objetivos. Existem pressões por todos os lados para a gente pegar os caminhos mais fáceis. Existem pressão por todos os lados para que eu e você não perseveramos naquilo que Deus tem para nós. Então aí estamos nós diante de um novo ano. Aí estamos diante de um novo desafio para a nossa vida. E como eu e você estamos preparados para isso? Como será o nosso novo ano? Deus está dizendo, esqueçam o que passou. Não vivam do passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Você está percebendo? Gente, para que eu e você comecemos bem o ano de 2014, eu enumerei 7 coisas que eu gostaria que todos nós estivéssemos seguros disso e colocássemos isso em prática. A primeira coisa, haja com fé. Mateus 9, o verso 29, o verso 30 diz, e ele, Jesus, tocando nos olhos deles, disse, que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Jesus está dizendo a mim, seja feito segundo a sua fé. Jesus nos diz, Deus nos diz, o meu justo viverá pela sua fé. O que é fé? Fé é uma certeza de coisas que a gente espera e a convicção de fatos que não se veem. Você tem diante de você um novo ano. Nós temos um novo ano como igreja, como ministério, como família, como pai, como marido, como homem, como empresário. Mas está diante de nós uma incógnita que a fé é aquilo que vai fazer com que se materialize, se concretize. Se eu e você não crermos nisso, vamos viver uma vida medíocre. É preciso agir por fé. A Bíblia diz, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Diz, tenham fé no Senhor e vocês serão sustentados. E ela continua dizendo, tenham fé nos profetas do Senhor e vocês terão a vitória. Uma das razões de nós nos congregarmos, uma das razões de nós estarmos todas as semanas nos reunindo, é nos incentivarmos à fé. Porque a minha tendência, a sua tendência, a nossa tendência é a nossa fé esmurecer, desanimar. Então nós precisamos constantemente estarmos sendo incentivados na fé. E o texto nos diz que tudo é possível ao que crê. Por isso, haja por fé. Haja por fé. Comece já a colocar diante de Deus os seus sonhos. A fé é como fosse uma espada que ela corta, que ela desembaraça todo o medo, tudo aquilo que nos impede de vivermos a vida que Deus tem para nós. A palavra infiel no Novo Testamento, ela tem a ver com alguém que age sem fé. Infiel é alguém que vive sem ter fé. O que você espera de um novo ano? O que realmente você espera de um novo ano? Digo a vocês que como igreja, como pastor, tenho orado a Deus e às vezes me pego preso na minha limitação, na minha tendência de olhar as coisas com os olhos humanos. A tendência de olhar as coisas pela realidade das circunstâncias. Mas Deus nos chamou para agirmos por fé. Gente, seja um homem e uma mulher que haja por fé. Você tem todas as possibilidades diante de você no próximo ano. Todas. Jesus disse ao cego, seja segundo a fé que vocês têm. Qual é a sua fé? A segunda coisa que nós devemos ter em mente para começarmos bem esse ano é não cometa os mesmos erros. Agir por fé, mas fundamentalmente vivermos na consciência de não cometermos os mesmos erros.
A Bíblia nos diz em Jó 13:23, quantos erros e pecados eu cometi? Mostra-me a minha falta e o meu pecado. Gente, Deus nos deu uma inteligência, Deus nos deu uma consciência, justamente para que a gente reflita. Paulo nos diz aos Coríntios, e algo que nós fizemos todos os meses, examine-se o homem, examine-se a mulher. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre os nossos erros, sobre as nossas atitudes equivocadas e conversarmos com Deus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos parar de ficar pedindo desculpas, perdão a Deus pelas mesmas coisas toda a vida. Nós precisamos entender e compreender que quem confessa e abandona, encontra misericórdia. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdia, prosperará. Então Deus está dizendo a mim e a você, aprenda com os seus erros. Quem de nós aqui poderia dizer que não fez nenhum erro durante esse ano? Talvez você não tenha feito nenhum erro no sentido negativo, mas talvez no sentido de omissão. Talvez você se omitiu de muitas coisas. O Joel acabou de falar de questões de finanças. Eu pergunto, se dependesse de você, esse missionário poderia dar esse testemunho? Se dependesse da sua oferta de missões, esse homem apareceria nesse vídeo. Durante 365 dias desse ano, quantos reais você deu para que um homem desse lá no Nepal? Seja sincero, pare e pense. Se dependesse de você, do quanto você evitou de gastar ali no X do gato, no shopping, no sorvete, no seu carro novo, na sua lavagem, no seu perfume, quanto do que você investiu em missões, esse homem estaria aqui hoje? Você ouviria esse homem agradecendo? Ele está a mais de 13 mil quilômetros daqui, gente. E ele teve um problema de saúde tão sério que a gente pensou até que ele perderia, corria risco de vida. Deus agiu, mas Ele colocou no coração de homens e mulheres que colocaram a mão no bolso. Não cometa os mesmos erros. Não seja teimoso, cabeçudo, obstinado. Não seja pessoa que guarde amargura. Você precisa parar e fazer uma reflexão. Tem gente que vive a sua vida toda se murmurando, reclamando. Eu falei no retiro de mulheres a respeito disso, as mulheres. Mas é uma mensagem que não é apenas para as mulheres, a todos nós. Gente, existe poder de vida e morte na nossa língua. Não viva a sua vida, talvez você passou o ano de 2013 todo reclamando do clima, reclamando da situação, reclamando disso, reclamando de Deus, da igreja, do pastor, do marido, do filho, da esposa. Não cometa os mesmos erros. Se você quer que o ano de 2014 seja diferente, você precisa mudar. Se você não foi fiel a Deus, se você teve pecados preferidos, se você teve situações em que você deliberadamente está constantemente dizendo, ai, meu Deus, me perdoa, ai, eu sou assim, ai, eu não consigo. Peça perdão a Deus. Acerte, porque quem confessa e abandona alcança misericórdia. Eclesiastes 10, verso 4 diz, a tranquilidade evita grandes erros. Não cometa os mesmos erros. Pare e pense. Deus está nos chamando, gente. Eu não sei se você entende uma coisa. Existem diante de nós, nós temos uma tendência, existe hoje uma ideia muito grande, muito forte nos meios dos evangélicos, dos crentes, de que se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer ao natural. Se for da vontade de Deus que eu me forme na faculdade, Deus vai dar graça. Se for da vontade de Deus que eu passe no concurso, eu vou passar. Se for da vontade de Deus que eu me case, vai aparecer alguém para me casar. Se for da vontade de Deus que eu progrida financeiramente, vai ser da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus que eu faça isso... Gente, tudo o que é bom, tudo o que é agradável é da vontade de Deus. E se não for, Ele vai dizer, a minha graça te basta. Agora,
A grande verdade é que se eu e você não agirmos com fé, nós vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para nós. Muitos crentes vivem uma vida medíocre diante de Deus, vivem uma vida medíocre financeiramente falando, vivem uma vida medíocre nos seus relacionamentos porque eles estão acomodados. Eles não têm fé e continuam cometendo os mesmos erros, continuam sendo crianças e não crescem, não desenvolvem. Então Deus está dizendo a mim e a você, haja com fé e aprenda. Para que levar mais um ano levando pau, vivendo aquém daquilo que Deus quer? Tenha essa consciência. A terceira coisa, olhe para frente. Paulo nos diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Gente, não existe nada que você possa fazer que possa mudar o seu passado. Mas, todavia, as minhas decisões, a minha postura hoje, no presente, determina o meu futuro. Não posso mudar o passado, mas o que eu decido hoje, a minha postura hoje, vão fazer o meu futuro. Você quer viajar para o exterior? Você gostaria de um dia conhecer outros países? Eu pergunto, você já fez o seu passaporte? Então não adianta nada. Gente, o meu primeiro passaporte eu fiz em 1986. E eu achei a coisa mais interessante que quando eu fiz o passaporte, ela foi me entregar, a menina da Polícia Federal disse assim, boa viagem. E lá sabia ela que eu fiquei 10 anos e nunca viajei com passaporte. Nunca saí do país, nunca usei aquele passaporte, durou 10 anos e caducou. Hoje o passaporte dura 5 anos. Mas eu não desisti, venceu o meu primeiro passaporte 10 anos, e eu fui lá e fiz o segundo. E o segundo já tem alguns carimbos. Não sei se não vai vencer de novo, mas se vencer, eu faço o outro. Agora o que acontece? Existem pessoas que não estão olhando para frente. As pessoas não agem por fé, continuam cometendo os mesmos erros e não percebem que Deus colocou diante de nós. Gente, você conhecendo a Jesus, você tem a potencialidade. Eu não estou falando aqui de você ser simplesmente bens materiais, mas de você ser a pessoa mais realizável deste mundo, realizada deste mundo. Você tem a possibilidade de infinitas diante de Deus, tudo é possível. Por isso nós precisamos olhar para frente, nós não podemos ficar presos ao passado, a um condicionamento, a uma visão pequena. Essa é a grande realidade. Olhe para frente, olhe para Jesus, mas nunca se esquecendo que você e eu não podemos confiar na nossa própria capacidade. Quando eu digo que você precisa olhar para frente, que você precisa ter essa determinação, esse desejo, é fundamental que olhemos para frente, mas não confiando na nossa própria capacidade. A Bíblia diz em João 21, verso 3, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A grande diferença de um cristão e de uma pessoa positiva, otimista, uma pessoa que lê esses livros de autoajuda, é que nós não estamos confiando na nossa própria capacidade. Porque sempre que você puxar as suas redes baseada naquilo que você confiou, apenas na sua capacidade, quando você vai e se lança aos desafios baseado apenas naquilo que você pode, humanamente falando, você tem tudo para se frustrar. É como o Pedro nessa situação. Jesus havia sido morto e eles ainda não tinham consciência da ressurreição de Jesus de uma maneira plena. Já tinham escutado alguma coisa, mas não acreditaram. E Pedro disse, eu vou voltar para a minha velha vida, eu vou fazer o que eu sei fazer bem, eu vou pescar. E o texto diz que ele foi e não pescaram nada a noite toda. Mas quem conhece a história sabe que lá pela manhã, Jesus apareceu na beira da praia e disse, tem algum peixe aí? Eles disseram, não deu nada. Então lance a rede mais para lá.
E quando eles fizeram isso na orientação de Cristo, foi tanto o resultado que quase se romperam as redes. Deus está dizendo a mim e a você, gente, temos um novo ano diante de nós. Mas se eu e você começarmos esse ano agindo por fé, na certeza de que em Cristo tudo é possível, de que em Cristo todas as coisas se fazem nova, que Ele é o Deus que nos dá força. Vejam o que Ageu diz no capítulo 1, o verso 5 e o verso 7. Agora sim diz o Senhor dos Exércitos. Ele faz uma pergunta: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus está dizendo através da boca do profeta: parem e percebam aonde os caminhos de vocês têm levado. E ele continua dizendo: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus está dizendo a mim e a você que nós não devemos ter uma atitude simplesmente de pensamento positivo. Nós não devemos nos lançar apenas no afã da nossa força, da nossa capacidade, mas dependemos de Deus. A questão não sou eu, a questão não é você, a questão é Deus. O que Deus quer da nossa vida. Por isso que Tiago diz que nós devemos orar a Deus, buscarmos a Deus e sempre em submissão dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Alarga a minha compreensão, acrescenta-me sabedoria. Porque quando isso acontece, nós vamos ser bem-sucedidos em tudo quanto fizermos. É o que o Salmo 1 diz. Aquele que teme ao Senhor, aquele que se assenta e ouve os conselhos, aquele que medita na sua lei, aquele que se volta para o Senhor, aquele que confia no Senhor, tudo quanto faz será bem-sucedido. Gente, nós temos diante de nós um novo ano, temos diante de nós desafios, mas nós precisamos agir por fé, precisamos aprender com os nossos erros, a mudar as nossas atitudes equivocadas, precisamos olhar para frente não baseado na nossa força, mas baseado em quem Deus nos é, quem Deus é para conosco, porque que Ele tem nos chamado para vivermos uma vida de confiança. A grande verdade que todos nós até chegamos a esse ponto, mas muitas vezes nós temos dificuldade de organizarmos a nossa agenda. Provérbios 20, verso 18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Salomão escreve em Eclesiastes, capítulo 2, verso 11, o seguinte: quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há proveito nenhum no que se faz debaixo do céu. O que Deus está dizendo? Nós temos uma tendência muito grande, gente, a agir pela emoção. Nós viemos a um culto, ouvimos uma mensagem, uma música nos toca, Deus fala ao nosso coração, temos um momento com Deus e nós somos tomados por euforia, mas nós não assumimos compromisso. Nós não estabelecemos prioridades, nós não estabelecemos metas, nós não estabelecemos agenda para a nossa vida, nós não organizamos a nossa vida. Por isso eu digo a você que diante de você existe 365 dias de oportunidade. Mas se eu e você não organizarmos a nossa vida, dia desses eu falei para um menino: quanto tempo você para na frente da internet, do Facebook? Ele estava desempregado e sem estudar. E ele gastava de 5 a 8 horas por dia na frente de um computador. Quantas horas o seu filho fica na frente, o seu filho adolescente fica na frente de um computador? Você sabe? Quantas horas você fica? Gente, a grande verdade é que se eu e você não organizarmos a nossa agenda, as coisas da vida, aquilo que vamos dizer assim, prioridades, ou talvez as coisas que surgem vão ocupar o espaço daquilo que é importante.
Se eu e você não assumirmos compromisso de forma equilibrada, nós precisamos equilibrar a nossa vida. Faça uma agenda equilibrada. Quantos minutos do seu dia você vai dedicar para sua vida devocional? Nós temos como nossa missão amar, relacionar e compartilhar. Quantos do seu dia você vai separar para você amar a Deus na intimidade sua, em oração e leitura durante o seu dia? Comece com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Você não precisa orar 1 hora inteira, você não precisa ler a Bíblia toda. Mas você precisa assumir alguns compromissos. A sua família. Gente, o tempo vai passando, e quando nós percebemos, o nosso filho cresceu e está saindo de casa. Quando nós percebemos, nós estamos tão distante da nossa esposa, do nosso esposo, que somos 2 estranhos dentro de casa. O que mais eu ouço é casais que empurraram com a barriga situações, e eles nunca tiveram tempo um para o outro. O marido sempre corria, trabalhava, ele não tinha dinheiro para investir no casal. Dia desses, uma pessoa nos procurou, a mim e o David, e disse: pastores, eu vim aqui porque vocês me ajudaram muito quando eu enfrentei uma crise. E eu disse para minha esposa: a gente só procura os pastores quando está em crise, então agora eu quero ir lá para agradecer. E ele trouxe um presente para nós. E sabe o que mais lindo? Não foi o presente que eu ganhei, que foi um belo presente. Mas foi aquele menino, aquele homem, que ele aprendeu com seus erros. Ele reconheceu que ele, nos seus relacionamentos, ele errou muito. Mas ele buscou ajuda, conselhos. E ele não apenas ouviu, mas ele começou a praticar. E hoje a sua vida é diferente. Por quê? Porque ele aprendeu que antigamente ele não tinha tempo para algumas coisas. A sua agenda era complicada. Gente, você precisa estabelecer compromissos para a sua vida devocional. Você precisa estabelecer compromissos para a sua vida familiar. Você precisa estabelecer compromisso para a sua vida ministerial. Você é um homem de Deus. Você não está aqui apenas para trabalhar, para construir, para casar, para ter filho. Você está aqui para cumprir uma agenda de Deus. Você precisa ter um compromisso no seu trabalho. Você precisa ter compromisso com o seu descanso. Você precisa ter compromisso com o seu lazer. Você precisa ter uma vida equilibrada. O equilíbrio gera força, o equilíbrio gera sabedoria. E nós estamos diante de um novo ano, e se você não agendar, você não assumir um compromisso, organizar a sua agenda, você vai chegar no final do ano dizendo: pá, mais um ano. Eu não tive tempo nenhum para investir no meu casamento. Não tive tempo nenhum para sair só eu e a minha esposa para passear, para namorar, para andar de mãos dadas. Eu não tive tempo para ter uma conversa legal, andar com os meus filhos. Eu não tive tempo para servir a Deus num ministério. Eu não me envolvi em nada. Eu não tive tempo nem mesmo de ler a Bíblia. Gente, nós precisamos organizar a nossa agenda. Então não adianta nada você agir com fé, você não cometer os mesmos erros, se você não estabelecer prioridades nessas áreas vitais da sua vida. Deus está querendo que o novo ano seja diferente. Mas, gente, isso não depende de Deus. Isso depende da minha atitude diante de Deus. Deus gostaria que todos nós fôssemos abençoados. Deus gostaria que todos nós fôssemos próximos. Deus gostaria que todos nós fôssemos bem-sucedidos. Esse é o desejo de Deus. A sexta coisa que colocamos aqui, que é diz: valorize as pessoas. Marcos 6, o verso 34 diz: Jesus, quando saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Nós estamos diante de uma nova realidade, de um novo dia, de um novo ano. E Deus está querendo dizer que nós precisamos entender que o mais do que importante é nós valorizarmos as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que cruzam o nosso caminho, as pessoas que fazem parte da nossa vida. Existe um texto em Gênesis capítulo 24, verso 60, que é a família de Rebeca, a esposa de Isaac, quando está se despedindo dela, que estava saindo, seguindo
o servo de Abraão, Eliezer, e ela estava indo para casar e talvez aquela família nunca mais a visse. Eles olham para ela e diz a Bíblia, e abençoaram a Rebeca dizendo-lhe, que você cresça, nossa irmã, a tecer milhares de milhares, e que sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Deus está dizendo a mim e a você, que durante um novo ano, nós precisamos aprender a valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que cruzam o nosso caminho. Nós precisamos perceber que Deus nos chamou para sermos bênção na vida de todas as pessoas que nos cercam. Sermos pessoas agradecidas, pessoas que saibam repartir, pessoas que saibam compartilhar, pessoas que saibam abençoar, porque Deus nos chamou para fazermos diferença. Por fim, Deus está dizendo a mim e a você, observem, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como falei no início, o ano de 2014 vai colocar diante de nós 365 dias, 365 oportunidades. 365 oportunidades. Por isso Deus está dizendo, observe atentamente as oportunidades. Nesse ano eu preguei inúmeras vezes e falei a respeito de muitas pessoas que souberam aproveitar as suas oportunidades. O cego na entrada de Jericó, era a última vez que Jesus passava por ali, porque Jesus estava indo para a cruz, mas aquele homem soube aproveitar a oportunidade. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou nas vestes de Jesus, era a última oportunidade que ela tinha na sua vida. Ela soube. Por isso Deus está dizendo a mim e a você, eu estou acrescentando mais um ano a você. Gente, quem de nós sabe se vamos estar vivos aqui no final do ano de 2014? Quantos de nós podem saber quanto mais nós temos? Mas Deus está nos concedendo mais uma oportunidade. Por isso nós precisamos ser atentos, aproveitarmos as oportunidades. Deus diz a mim e a você, não perca a sua oportunidade. Não perca as oportunidades de Deus. Então eu percebo que muitas pessoas estão perdendo as oportunidades de Deus na sua vida. Quantas pessoas poderiam ter tido o seu casamento mudado, mas nunca participaram de um seminário de casais? Quantos pais perceberam seus filhos crescerem e não quererem nada com a igreja, mas eles nunca investiram seus filhos para participar de um GAD, para participar de um retiro de jovens, para um retiro de casais, um retiro de adolescentes. Eles nunca investiram, eles perderam as oportunidades. Quantas iniciativas durante esse ano, quantos aqui, quando ouviram esse vídeo, tem que ficar com vergonha, porque se dependesse esse homem talvez tivesse morrido. Porque tiveram a oportunidade de doar R$1 que fosse. Porque a quantidade não importa. O que importa é a disposição de um coração. Mas perderam a oportunidade de fazer diferença com a sua vida. Deus está nos chamando para vivermos um novo ano como igreja. Nós temos uma cidade de quase 400 mil habitantes. Nós temos uma igreja que tem sido chamada por Deus nesse lugar para fazer diferença. Mas quantos estão perdendo essa oportunidade? Quantos estão sendo apenas membros corriqueiros, membros mecânicos, membros de banco que não estão se dispondo? Estão perdendo a oportunidade de fazerem diferença na sua vida. Deus está dizendo a mim e a você, não perca as oportunidades. Mas por que a gente perde as oportunidades de Deus? Muitas vezes é por cegueira espiritual. A cegueira espiritual é quando você está num estágio da sua vida espiritual que você não consegue mais discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Dia desses eu fui obrigado a dizer para uma pessoa que estava dizendo que uma oportunidade que surgiu para ela era de Deus. E eu disse, mas você já pensou que isso pode ser do diabo? Ô, pastor, tem gente que acha que o diabo só vai aparecer com coisa ruim. Tem gente que acha que o diabo só vai aparecer com um chifre de guampa e com um rabinho daquele comprido e com um tridente na mão. Não. Eu quero dizer para vocês que eu já vi muitas famílias desmoronarem porque o marido aceitou uma boa proposta de emprego
que, humanamente falando, era uma coisa maravilhosa. Mas depois que ele aceitou aquilo, ele não teve mais tempo para a família, não teve mais tempo para a igreja, não teve mais tempo para Deus, não teve mais tempo para nada. E o que era uma bênção material virou um inferno relacional. A esposa traiu, o marido traiu, os filhos cresceram e foram para o brejo. Cegueira espiritual, orgulho. O que tem de gente cabeçuda, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que tem de gente que não quer admitir, pedir conselho. Quantas vezes eu já vi de esposa dizendo, o meu marido disse que não tem que falar nada para ninguém dos nossas coisas, isso é nosso. Quantas pessoas acham que se pedir um conselho, pedir uma opinião, orgulho. E estão dando com a cara na porta, estão quebrando a cara. São pessoas que você olha para a vida delas e você percebe que em muitas áreas da sua vida são falhos, estão aquém, mas continuam mantendo uma pose. Orgulho, vaidade, presunção. Outros estão perdendo a oportunidade porque têm medo. Medo, não tem fé, simplesmente não tem fé nenhuma. Eles não acreditam, se acomodaram. Outros estão presos àquilo que nós podemos chamar de uma tradição da sua fé. Alguns que não querem ousar em Deus, alguns que não querem crer que Deus tem algo novo para a sua vida. Por isso eu digo a você, como você vai começar esse ano de 2014? O que você vai fazer da sua vida em 2014? Deus está aí dizendo a mim e a você, que se você agir por fé, tudo é possível ao que tiver fé. Deus está dizendo a mim e a você que se nós aprendermos a não cometermos os mesmos erros, que se nós aprendermos a olhar para frente, não para o passado, aprendemos a confiarmos inteiramente em Deus, nós teremos um ano totalmente diferente. Por isso eu pergunto a você, o que você vai fazer? Pense e haja de uma maneira diferente. O que você pode aprender de novo esse ano? O que eu posso aprender de novo esse ano? Qual é o sonho que talvez você tenha desistido? Qual é o sonho que talvez você tenha engavetado, que você possa retomar? O que realmente você quer fazer? Quem você pode ajudar? A quem você pode dizer, eu vou ser uma bênção na vida dessa pessoa. Eu vou aprender a dar, a valorizar. Quem você vai chamar para perto de você para fazê-la ver crescer em todas as áreas da sua vida? Eu tenho como um hábito pessoal meu, ajudar pessoas. Então já paguei muito curso para muita gente. Muita gente recebeu o que eu ajudei e botou fora. Mas isso é problema dele. Quem você ajudou? Quem você valorizou? Deus está dizendo a mim e a você que temos diante de nós um novo ano. E para encerrar, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Deus está dizendo a mim e a você que 2014 pode ser o melhor ano da sua vida. Que 2014 pode ser o melhor ano das nossas vidas. Isso não depende de Deus, porque Deus é grande. Isso depende da minha fé, na minha determinação e na minha obediência de andar conforme a sua vontade. Em nome de Jesus. Eu convidaria a igreja a ficar de pé. Não se preocupe que os diáconos já estão cuidando. Nós vamos estar orando. Feche seus olhos. Deus, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, o nosso coração. E nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Nós temos diante de nós uma nova realidade. Temos diante de nós um novo ano. E nós te louvamos, Pai, porque Tu tem nos dado essa graça de começarmos um novo ano na nossa vida. Nós reconhecemos que em Cristo Jesus existe suficiência para todas as áreas da nossa vida. Nós te pedimos agora em nome de Jesus que o Espírito Santo de Deus venha a cada coração agora. Tu conheces a realidade de cada filho teu, de cada filha tua. Talvez existe alguém aqui, Pai, que está tomado pelo medo. E, Senhor, talvez já tenha até mesmo desistido de tantos sonhos.
Mas nós te pedimos agora em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus renove a confiança, a certeza em cada coração. Louvado seja o teu nome, Jesus. Ainda com seus olhos fechados, eu gostaria de orar com você. Com você que gostaria de começar o ano de 2014 de uma maneira diferente. Talvez você tenha tido um bom ano de 2013, um ano de muitas vitórias, um ano de muita bênção. Mas é preciso que agora você busque em Deus a graça, para que o ano de 2014 seja o melhor ano da sua vida. Talvez você esteja preso ao passado, talvez a sua fé seja pequena, desanimada, mas nós queremos orar com você essa noite, para que Deus lhe dê graça. Aí onde você está, coloque a sua mão sobre o seu coração. Você que quer desse ano dizer a Deus: Deus, eu quero aprender, eu não quero mais persistir nos mesmos erros. Ele está dizendo: eu estou fazendo coisas novas. Você está vendo isso? Você é uma pessoa que diz: eis-me aqui, usa a minha vida. Você quer ser um homem, uma mulher de Deus diferente nesse novo ano? Eis aí a vida dos teus filhos e das tuas filhas agora, Pai. Em nome de Jesus. Assim como aquele servo disse ao seu Senhor: deixa mais um ano, para que eu afofe a terra, para que eu adube, para que ela possa produzir frutos mais um ano. O Senhor tem nos dado mais um ano de vida. E agora, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Espírito Santo de Deus acrescente-nos a fé. Deus tem diante de nós uma vida cheia de possibilidades, de realizações. E por isso nos acrescenta a fé, para que não hajamos mais nas nossas próprias capacidades, para que não vivamos mais pela nossa própria força humana, mas que possamos confiar na ação de Deus. Colocamos a família do teu filho, os relacionamentos dos teus filhos, colocamos diante de ti a vida ministerial dos teus filhos, colocamos a sua vida financeira, material, a sua vida prospere. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida de vitória. E em nome de Jesus, nós queremos olhar para frente, nós queremos olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado, nós queremos organizar a nossa vida, a larga compreensão, que os teus filhos não sejam apenas, Pai, tocados por uma emoção, mas decididamente decidam viver a sua vida diferente, de uma maneira que glorifique ao Senhor, porque tudo é possível, aleluia. Pra mim, Deus tem melhor aquilo que Deus tem melhor pra mim. Acredite nisso, confie nisso. Deus tem o melhor pra mim. O que perdido foi não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra ti. Aleluia. Deus tem o melhor pra ti. Canta pro seu irmão. E o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra ti.
Agradeça a Deus. Coloque os seus sonhos na presença do Senhor. Confie no Senhor. Aleluia. A ti toda a honra, Senhor. A ti toda a glória. Em nome de Jesus. Creia nisso. Viva isso. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. Pense, reflita, mas haja. Não apenas seja uma empolgação, mas determine no seu coração. E eu tenho certeza que a sua vida será diferente. E você que está conosco essa noite, que gostaria de saber mais a respeito de Jesus, procure esses queridos que estão com essa roupa cor de laranja aqui, e eles terão o maior prazer de lhe dar gratuitamente uma literatura e um CD, para que você possa saber mais a respeito de Jesus. E como já foi falado, nós estaremos aqui na virada de 31 para dia 1º, a partir das 22 horas, celebrando ao nosso Deus. E se você quiser estar conosco, iniciar o ano na presença do Senhor, é a melhor coisa que um homem e uma mulher pode fazer. E no culto de domingo que vem, teremos o nosso culto de ceia do Senhor. Esteja presente no culto de ceia. É a primeira ceia de 2014. E eu tenho certeza que vamos iniciar o ano na bênção do Senhor. Vamos orar, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Agora que essa palavra possa frutificar no meu coração, nos nossos corações. Nós sabemos que Tu tens diante de nós um mundo de possibilidades. Então nos ajuda a andarmos nessa fé, a andarmos nessa confiança. Leva os Teus filhos aos seus lares. Abençoa, guarda, livra de todo mal. Acrescenta fé. E que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Para a honra e glória do nome de Jesus, o nosso Deus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Eu sei o melhor pra ti. Eu sei.